Olá, aquariano! Olá, aquariana! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão infinita por estar de volta. Bom, aquarianos, hoje eu vou fazer uma leitura para vocês intuitiva, coletiva, atemporal. Não vai ressoar com todo mundo, portanto, pegue somente aquilo que ressoar com o seu momento. Combinados assim? Te convido a respirar fundo, trazer corpo, mente e espírito para o aqui e para o agora, para que a gente possa já ir se conectando, trazendo presença, intenção, acolhimento para este momento. Vamos fazer um espaço, trazer o nosso mentor espiritual, a nossa ancestralidade, essa força ancestral. Sinto muito forte agora essa energia da nossa ancestralidade, dos nossos pais, avós, bisavós, todos aqueles que vieram antes da gente. Que a gente possa acolher cada um deles que queiram se fazer presente, que nos ajudam, que nos ajudaram, que nos trouxeram até aqui, nossos pais que nos deram a vida, independente do relacionamento que seja. E é isso. Bora lá, aquarianos, vamos ver do que a gente vai falar? Muito bem. Espiritualidade, 3 cartas, por favor, para o signo de Aquário. Qual a energia, com que grupo de aquarianos a gente vai falar hoje? Olha isto! Muito bem. Ó, a gente tem o 7 de paus, o 3 de paus e o 5 de paus. Fogo no parquinho, né, aquariano? Paus é representado pelo elemento fogo. E o elemento fogo, ele traz uma conexão espiritual. O elemento fogo é aquela conexão. Como falar de espiritualidade sem falar de consciência, sem falar de si mesmo, né? Existe Eu posso estar me conectando aqui com pessoas que estão enfrentando. Aqui não é sobre o outro, tá? Eu estou me conectando através dessa energia, depois a gente vai ver o que é mais, mas neste primeiro momento, eu estou me conectando com pessoas que não têm problemas com o externo, digamos assim. A sua questão aqui, aquariano, é muito daquilo que você enfrenta com você mesmo. É muito daquilo que você enfrenta, por exemplo, quero fazer uma viagem, sei que tenho potencial para fazer um deslocamento, para mudar de cidade, para fazer alguma coisa que seja fora do meu cotidiano aqui, sabe? Só que acabo enfrentando comigo mesmo algumas limitações que me fazem não fazer o que eu gostaria de fazer, o movimento que eu gostaria de fazer, entende? E aqui tem muito um questionamento também de uma questão de você entrando em uma fase de despertar espiritual que pode não estar começando agora, é uma fase que pode já estar acontecendo há algum tempo, onde você tem muitas perguntas, muitos questionamentos, onde perde-se um pouco da identidade de quem você já foi um dia e você começa a integrar uma nova energia de quem você gostaria de ser e de quem você vai se tornar, entende? E esse momento é um momento muitas vezes um pouco delicado, porque a gente não consegue entender com clareza, digamos assim, o processo que está acontecendo, né? Que nada mais é, muitas vezes, do que um processo de desconexão com aquilo que eu fui, com aquilo que me disseram que eu era, com aquilo que eu vivenciei por muito tempo, do processo que eu começo a vivenciar o que de fato faz sentido para mim. O que de fato faz sentido eu viver na minha vida, sabe? O que de fato me traz vida. E existem coisas que quando é com o outro é muito fácil, né? Por exemplo, o outro tem esse jeito que eu não gosto, é só evitar, ignorar essa parte do outro. Agora, quando é com a gente,
não tem como eu ignorar uma parte, sabe? Eu preciso transformá-la. Eu preciso olhar para isso com carinho e, ao invés de ficar questionando demais o porquê disso, né, é eu perguntar o para quê disso. Porque a vida não está acontecendo contra a gente, ela está acontecendo para a gente, entende? E aqui é esse movimento. É quando a gente começa a entender os questionamentos internos que a gente começa a vivenciar, que na verdade nada mais nada menos trazem transformação, movimento, mudança de posicionamento de vida. Muitas vezes vai mudar de lugar, sim, vai mudar de postura, vai mudar de muitas coisas, muita coisa muda, né? E aí a gente fica meio que desconectado, sabe, da nossa própria verdade. E aí você começa a se perguntar: quem eu sou? Quem sou eu? O que eu vim fazer? Por que eu nasci nessa família? Por que eu estou nesse trabalho? O que eu estou fazendo de fato? Eu estou fazendo porque eu gostaria de fazer ou eu estou simplesmente repetindo algo que alguém me pediu para fazer? E aqui, gente, esse momento da vida, para algumas pessoas pode acontecer aos 30, para algumas aos 40, para outras aos 50, para outros aos 60. Depende muito da sua história, né? Do que você focou no decorrer da sua vida. Muitas vezes a sua prioridade foi a família, não foi a si mesmo. E aí por isso você vai conhecer isso aos 50, aos 60, aos 40, porque antes a sua prioridade não era você, entende? E agora você começa a observar mais isso e começa a sentir mais essas emoções, esses questionamentos internos, porque a sua prioridade se torna você, tá? E é lindo, né? Porque quando a gente é prioridade na nossa vida, é onde a gente consegue mudar a nossa vida, viver uma história de fato alinhada com a nossa essência, com o nosso propósito e também ajudar a mudar o mundo externo, entende? Porque uma vez que eu sou, que eu tô, né? Que eu sou não, mas que eu estou alinhado com a minha energia, com a minha frequência, com a autenticidade, eu estou trazendo a autenticidade para o mundo e as outras pessoas também começam a vivenciar isso, as pessoas que estão ao meu redor. Ou elas vivem isso, né, na mesma frequência que eu, ou elas se afastam. E aí eu começo a trazer para mim, começo a atrair também pessoas que estão buscando se conhecer melhor, pessoas que também são prioridades na vida delas mesmas, entende? E não tem nada melhor do que você se relacionar com alguém que é prioridade na vida, que sabe a importância que tem, sabe? Porque uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que se cuida, se eu me cuido, eu atraio pessoas que também se cuidam, entende? E aí isso vira duas pessoas que se cuidam, geram relacionamentos saudáveis. Porque eu estou sempre buscando me cuidar para mim, mas também para quem está ao meu redor. Né? Não é só sobre um autoconhecimento egocêntrico. Não, mas eu quero ser uma pessoa melhor para eu poder servir melhor, entende? Não é sobre eu simplesmente servir, mas servir mais ou menos ou meia boca. Não, esses questionamentos aqui são pessoas que vêm para servir o mundo com propósito e autenticidade, tá? Por isso que é um, um processo muitas vezes solitário, muitas vezes muito questionador, e que não vai fazer sentido para as outras pessoas. Vai fazer sentido para você. E muitas vezes vai fazer sentido para você depois de um tempo, tá? Não é um momento que, não é uma fase da vida que você tem as respostas com muita clareza, porque primeiro você precisa se conhecer, né? O que que me faz sentir vivo? O que que eu gosto de não só gostar, porque o gostar é muito condicionado ao ambiente, às nossas emoções, digamos assim, mas o que de fato me o que que eu tenho de diferente das outras pessoas? Sabe? Qual é o meu servir? Para o que que eu vim fazer nessa terra? Sabe? Eu estou evoluindo a minha própria consciência, mas como eu posso evoluir a minha consciência e também ajudar com que as outras pessoas evoluam a consciência e dessa forma evoluímos a consciência do planeta, digamos assim, energética, né? E dessa forma todos vivemos em um ambiente muito melhor, sabe? Aí eu começo, a partir do momento que eu me cuido, que eu vou me transformando e me curando de feridas, enfim, de várias outras coisas, mas de um modo geral que eu vou me curando, é onde eu começo a encontrar pessoas curadas, pessoas mais conectadas, e aí eu começo a viver um ambiente com menos guerras do lado de fora. Mas é uma guerra que precisa ser travada, não vou dizer guerra,
tá? Mas é uma luta que muitas vezes precisa ser travada e priorizada. Eu acho que essa é a palavra. É uma luta que precisa ser priorizada para que a gente consiga de fato entender quem somos e dessa forma, sabendo quem a gente é, servir o mundo, digamos assim, sabe? Servir, viver com prazer, viver com amor, viver com abundância, tá? A única forma de aumentar, de multiplicar a felicidade é compartilhando ela com alguém. Só que você só compartilha aquilo que você tem. Por isso que a vida muitas vezes te coloca em um lugar de entender quem você é, entender aquilo que você tem, quais são os seus valores, para que você possa de fato multiplicar isso compartilhando com outras pessoas. Entende? No fundo do deck aqui ficou o Rei de Espadas. Bem rapidinho, o Rei de Espadas, no meio desse monte de paus, né, no meio desse monte de fogo, ele vem trazer um pouco de estratégia, um pouco de pensamento, um pouco mais de fazer o que precisa ser feito independente das emoções que eu estou sentindo, sabe? Mesmo que eu não entenda exatamente o que isso vai, aonde isso vai me levar, eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa para sair dessa situação. Não dá para eu ficar repetindo essa situação ou ficar vivendo repetidamente outros ciclos da minha vida sem de fato romper o ciclo e criar uma identidade minha. Entende? Para qualquer coisa que eu vá fazer de agora em diante ou a partir do momento que eu rompa o ciclo. Vamos ver aqui o que mais? Aquarianos. Gente, a carta do 4 de ouros, ela tem virado muito. E a carta de ouro, ela traz apego, né? Porque muitas vezes existe uma associação. O pior desapego, eu costumo dizer que, para mim, Bruno, pessoalmente, a parte mais difícil do ser humano são os nossos apegos. Né? A gente é muito apegado a muita coisa. Apegado à nossa família, apegado aos nossos amigos, apegado ao nosso trabalho, apegado a dinheiro, apegado à matéria, apegado a emoções, apegado a quem a gente já foi, que a gente não quer deixar para trás, apegado à roupa que a gente acha que é importante em algum momento e quer ter como memória. A gente é apegado a coisas simples, sabe? Eu acho que para mim essa é a parte mais difícil enquanto ser humano, porque o apego ele nos mantém em um lugar onde não tem evolução espiritual, onde não tem transformação. E a pior parte, a parte mais difícil de desapegar muitas vezes, não é do outro, é nossa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui básico, tá? Eu tinha um perfil no Instagram. E aí eu tinha várias fotos minhas de várias viagens que eu amava ter aquela memória, sabe? E aí, só que aquilo em algum momento já não ressoava mais comigo. E aquelas pessoas também que estavam ali não eram todas as pessoas que ressoavam mais na minha energia. Eu já não queria compartilhar mais as coisas todas aquelas pessoas, sabe? E em algum momento eu decidi, eu falei, não, eu vou deletar essa conta no Instagram e vou abrir uma outra conta no Instagram. E aí eu fiz isso, tomei a decisão, escolhi a mim mesmo, escolhi recomeçar de uma outra forma, com pessoas que estejam mais alinhadas comigo, com essa nova versão, né, que eu estou construindo, enfim, sempre em construção, buscando ser algo melhor do que ontem. E aí quando eu olho para esse Instagram novo, assim, vazio, sabe? E aí eu fico apegado, mas eu queria tanto postar aquela foto, acho que eu vou pegar aquele momento que eu tive lá em tal lugar, que é uma foto bonita, um lugar legal, eu vou colocar aqui como TBT, pelo menos eu vou ter essa referência para... É apego a algo do passado, enquanto a vida está aqui falando, muda, abre espaço, porque eu vou te dar a oportunidade de colocar fotos muito mais bonitas nesse perfil, com pessoas muito mais alinhadas, com uma vida muito mais alinhada a um propósito espiritual, né?
que traz sucesso. 7, 3 e 5. 7, 3, 10 e 5, 15, 15. 1 mais 5, 6. Traz o 6 de paus. Entende? Que é sucesso. E aí quando eu paro de pensar naquilo que eu deixei para trás e começo a pensar nas possibilidades que a vida pode me dar, isso me dá força e estrutura para continuar fazendo a transformação que eu preciso fazer, para desapegar de coisas que fizeram sentido em algum momento, mas que já não fazem mais, entende? E as cartas aqui trazem muito isso. Esse desapego de você mesmo, daquilo que você já construiu. Porque muitas vezes eu quero, por exemplo, eu construí uma casa com um andar, mas agora eu estou querendo construir o segundo pavimento, mas a vida está falando assim, olha, tem uma... A casa do segundo pavimento é uma casa grande, essa casa que você já construiu, ela não vai suportar esse segundo pavimento, porque é grande. Não tem estrutura para isso. Você vai ter que largar essa casa e criar uma outra casa com uma estrutura desde a fundação, desde o zero, com algo novo, sabe? Com você, com completude, com algo mais alinhado, que de fato tem estrutura para suportar todos os seus sonhos. Entende? E é isso, basicamente o que as cartas estão dizendo é isso. Mais uma, por favor. Faz sentido para vocês? Me deixa saber se faz sentido. Eu olhei no relógio agora, apareceu para mim 16, 16. 16 é a carta da torre, né? Numerologia 16, 16, depois pode ser uma mensagem complementar. Ó, eu falei do 6 de paus e ele está aqui. Ele veio na sua leitura para confirmar. Gratidão, espiritualidade, porque faz muito sentido, né? E é também o que eu estou sentindo. E a gente tem no fundo do deck o 9 de ouros, que vem trazer tudo isso que eu disse sobre esse algo a mais, sabe? Eu preciso, às vezes, a carta do 1616 que eu estava falando é a carta da torre, é onde a gente precisa demolir e recomeçar. Reconstruir, mas do começo, com fundações sólidas, sabe? E faz toda a conexão, né, com o que a gente estava falando até agora. Tem a carta do sucesso, a carta do 9 de ouros vem trazer isso, de você estar reconstruindo um momento de transformação pessoal que vai te abrir muitas portas. Mas, ó, começou a me dar uma dor aqui, pode ser algum medo, sabe? Medo... Ok, entendi. É muito louco, né? Porque veio a dor e aí traz a mensagem e vai... peguei a mensagem e a dor também vai embora, sabe? É muito... Enfim. Essa experiência com a energia, com a espiritualidade, é algo que a gente vai vivenciando e a gente entende que tudo vem para nos mostrar alguma coisa, sabe? E aqui é muito isso, assim, o medo também vem para nos mostrar alguma coisa. O medo, muitas vezes, é para mostrar aonde a gente está vulnerável, é para mostrar aonde a gente está apegado, é para mostrar o que a gente está com medo de fazer, o medo da mudança que precisa ser feita, sabe? Então aqui eu não tinha sentido muito essa energia antes em relação ao medo, mas me veio isso agora. Então pode ser que talvez você esteja com algum medo inconsciente, não é algo claro, não é algo que traz na leitura, mas é algo que está inconsciente, que te muitas vezes mantém apegado a padrões anteriores, sabe? É, por exemplo, comecei um Instagram do zero, comecei uma conta, né, um negócio do zero, igual eu estava falando antes. Eu tenho medo de não conseguir colocar fotos tão bonitas como eu tinha antes, entende? Só que aqui a gente tem a rainha de paus e o 9 de ouros. As fotos vão ser ainda melhores, as oportunidades vão ser ainda melhores, tá? Sucesso, né? Olha isso, 10 de ouros. É um momento de transição, é um momento de transição pessoal que te dá estrutura para estruturar todo esse novo. Mas, aquarianos, não tenha medo. Não tenha medo de ter que fazer sozinho, não tenha medo de não ter todos os recursos, não tenha medo de não ver toda a jornada. Não tenha medo. Eu não sei se quando você estiver assistindo esse vídeo, eu já publiquei, porque eu gravei um vídeo sobre o medo. Eu estou num retiro budista e não é muito sobre é um retiro, né, que não é muito sobre a tradição da religião budista,
mas é um retiro que fala muito sobre estar focado e concentrado. E o medo, em um dos dias, a gente estava tendo uma meditação que a reflexão da meditação daquele dia inteiro era como se fosse o medo, mas no sentido de potencial de enxergar as nossas vulnerabilidades, como potencial de enxergar as nossas forças, como potencial de enxergar aquilo que a gente ainda não teve coragem o suficiente para fazer. Então o medo ele vem para nos trazer movimento em muitos momentos, sabe? Não para paralisar. E aí muitas vezes a gente escolhe estar paralisado pelo medo, né? Então eu não sei se eu já... E eu gravei recentemente um vídeo falando sobre isso, sobre o medo. E eu não sei se eu já publiquei ou não ainda, né, nessa data. Mas se eu já publiquei, procura aqui no canal um vídeo falando sobre medo. Ou se não, eu vou publicar aí nos próximos dias, tá? Mas é isso, é entender que o medo ele vem como força, como potencial, como uma maneira para a gente olhar para alguma situação que a gente ainda não olhou de alguma forma, tá? E coragem, né? Coragem para ser reconhecido, coragem para defender aquilo que você acredita, mesmo que ninguém acredite junto com você, mesmo que ninguém patrocine ou beneficie a sua jornada, é o seu momento. O que vem dessa situação, quem vai curtir isso com você ou não, isso é outra história, tá? Possivelmente você vai conhecer no decorrer desse novo trajeto novas pessoas, novas oportunidades, e, enfim, que essas vão ser as pessoas que vão celebrar com você essa nova jornada. Então não se preocupa tanto em carregar também essas outras pessoas que não estão prontas ainda para viver essa nova história. Tá bom, aquariano? Eu espero de todo o meu coração que faça sentido para você essa leitura. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Já te convido a se inscrever no canal mais uma vez. Deixe para mim aqui nos comentários se fez sentido para o seu momento, se não fez, se é a sua primeira vez aqui no canal. Se não é, se você já vem aqui de outras vezes, de outras leituras. E é isso. Sua interação é muito bem-vinda e muito importante. Gratidão, gratidão, gratidão por estar comigo mais uma vez. A gente se encontra em um próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.